Asa Gigante, pelo terceiro ano consecutivo, ficou no quase. E das competições que o Asa disputou, ele cai na primeira fase da Copa do Brasil, ele cai na semifinal da Copa Lagoas, cai na decisão do título estadual e no Campeonato Brasileiro da Série D, ele não resiste a o primeiro mata-mata. Como o Asa teve uma classificação ruim, depois de até liderar por várias rodadas a fase a classificação do seu grupo, mas depois foi um Asa que titubeou, perdeu força e classificou no limite. E quando ele classifica no limite, ele foi para um cruzamento difícil contra o 13, que era um dos times melhores da competição. E aí ele não resistiu. Acabou tomando 3-0 lá em Campina Grande, já tinha perdido, né? Tinha empatado o jogo aqui em Arapiraca, e aí acaba caindo aí no primeiro mata-mata. E ele precisava passar por mais dois, além desse que ele teve contra o 13. Na Copa do Brasil, sempre você tem uma dificuldade de um adversário mais forte, né? Mais pesado. E o Asa também para no caminho. E no Campeonato Alagoano, é um Asa que se recoloca entre os grandes. Porque o Asa é o terceiro maior vencedor no campeonato estadual. Primeiro o CSA, segundo o CRB e depois vem o Asa, com uma diferença muito grande para o CRB. Mas faz muito tempo que o Asa não consegue um título. Se não me engano, o último título foi 11 ou foi 13. 2011 ou 2013. Mas efetivamente, aproveitando o vácuo também que o CSA deixa, sem conseguir sequer chegar entre as semifinais, e no último ano que foi as semifinais, fez uma semifinal com o CRB, até tinha uma vantagem e foi eliminado pelo CRB. O Asa estava no outro lado da chave e fez a final com o CRB. Mas nos 3 anos em que disputou as finais do campeonato estadual, o Asa perdeu as 3 para o CRB. E perdeu as 3 de uma forma que incomoda Arapiraca, o torcedor alvinegro e o time do Asa. Porque o Asa perdeu os 6 jogos. O jogo em Arapiraca e o jogo aqui em Maceió. Independente se a final foi aqui, se a final foi em Arapiraca, mas é o Asa perdendo os 6 jogos. E aí mostra a superioridade do CRB e isso incomoda o torcedor alvinegro. Como resultados, é bom ver o Asa, por exemplo, numa final, mas em nenhum desses 3 anos, e como a gente está avaliando agora 2024, especificamente esse ano, o Asa não conseguiu nem competir como se imaginava. Mas o Asa teve alguns bons nomes na temporada, mas acabou mexendo muito em relação a técnicos. Foram nomes que começaram, aí tinham propostas, acabaram saindo, depois não trouxe o técnico que chega, não traz um bom resultado, aí você já muda de novo, enfim. É preciso também que o Asa possa estabilizar
essa sequência tão significativa de troca de treinadores, de mudança de treinadores, mas tem nomes interessantes. O Gabriel foi um nome que surgiu muito bem na temporada, lateral esquerdo, jovem, de muita qualidade, que inclusive despertou interesse em outras equipes e acabou não concretizando aquilo que se esperava. Mas, administrativamente, o Asa se organizou, cresceu, conseguiu já nesse final de ano já tornar efetivo o seu, o seu fato de estar com o seu CT. Isso é algo positivo para o Alvinegro. É um fortalecimento de um trabalho que a gente não pode esquecer, que acaba sendo muito importante. Então, tem todos esses aspectos que projetam o Asa nesses últimos anos mais fortalecido nesse sentido. A Asa também teve um processo eleitoral, manteve o presidente Rogério Siqueira, que é um cara que, apesar de em alguns momentos entrar em rota de colisão, até mesmo com imprensa, né, principalmente com a imprensa em Arapiraca e tudo mais, mas efetivamente é um cara que tem dado ao Asa a possibilidade de uma competitividade que o Asa não tem há muito tempo. Só para a gente rememorar, no ano da pandemia, quando o campeonato para, o Asa estava numa situação desesperadora para ser rebaixado. Eu não tenho uma memória tão efetiva assim, mas quando o campeonato para, me parece que faltavam 2 ou eram 3 jogos, e efetivamente o Asa tinha. Ai, minha filha. E efetivamente o Asa tinha, vamos dizer assim, muitas chances de ser um time rebaixado. Muitas chances de ter um time rebaixado, de ser um time rebaixado. E o Asa foi buscar uma recuperação que era improvável e até chegou fortalecido naquele processo na reta final do campeonato. Mas para um time com a força, com o tamanho do Asa, não pode ser apenas uma chegada, uma disputa de título. Tanto é que eu já disse aqui que muita coisa que incomoda o Asa está claramente voltada ao fato de não conseguir competir com o CRB. Nos 3 anos em que foi finalista, o Asa perdeu todos os jogos nas decisões contra o CRB. Os 2 jogos da decisão é o CRB sendo campeão, vencendo os 2 jogos em 24, em 23 e em 22. Então isso incomoda demais Arapiraca, o seu torcedor, a sua direção, o time em si. Então é uma equipe que esse ano vai tentar algo diferente, mas que em 2024 foi um desenho praticamente idêntico a 2023 e que o Asa não conseguiu avançar em muitas coisas. Foi eliminado da pré-copa do Nordeste, foi finalista do Campeonato Alagoano,
foi eliminado na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, que é um sonho do Asa e um sonho do seu torcedor chegar à, à decisão, chegar ao acesso, acabou também não tendo o sucesso que ele imaginava.